Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é muita alegria, para mim é uma honra estar aqui hoje para ser porta-voz da palavra. E eu estou muito feliz e desde já eu quero agradecer, Quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, que tem sido bênção na minha vida, minha pastora Raquel, que tem sido uma bênção, mulher de Deus. Quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida do pastor Fabiano, que me fez o convite para estar aqui hoje trazendo a palavra. E eu não poderia deixar de agradecer para a minha família, porque família incentivadora. Mas me incentiva, o Theo, ele está lá no fundo, mas ele é quietinho, mas ele me incentiva demais a estar aqui, a falando de Jesus, e a minha filha também, ela incentiva demais. E isso é bom, É a melhor coisa essa, quando os da casa, quando os que conhecem a gente incentiva. Aí é a melhor coisa que tem. E eu quero estar aqui, lendo aqui no livro de Daniel, no versículo 28, que é o tema dessa campanha, que fala assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Isaque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus que não ao seu Deus. Amém? Podem se assentar. E, não quero ser cansativa, mas eu quero ser bem objetiva no que o Senhor colocou no meu coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente ouve falar tanto, tantos louvores, a passagem da fornalha. Mas eu quero começar destacando aqui um pouquinho o porquê que eles estavam lá, o porquê que eles estavam na Babilônia. Eles eram hebreus, eles eram do povo de Israel e eles viviam na região de Judá. O nome deles era Ananias, Azarias e Misael. E o povo de Judá, ele se afastou da presença do Senhor, eles se afastaram e entrou pelo caminho da desobediência. E como toda desobediência gera consequência, aí o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadisse Judá e levasse o povo como cativo. E assim se foi eles para Judá. E eles foram para Judá e lá eles estavam agora em um local diferente, em um local totalmente diferente, que não proferia a mesma fé deles, uma cultura diferente. E quando eles chegaram lá, o rei pediu para que fossem buscar jovens que fossem perfeitos, que não tivessem defeito, jovens sábios, que levassem para o palácio, para que pudessem servir o rei. Eu preciso falar um pouquinho disso aqui, dessa introdução, para chegar onde o Senhor colocou no meu coração. E assim eles foram levados para a Babilônia. E quando chegou lá, o rei designou um cardápio para eles, para que eles comessem da própria comida que viesse da mesa do rei. Mas quem serve ao Senhor, quem é fiel, não importa o lugar, porque nunca é sobre o ambiente, mas é quem está no ambiente. E eles entre si, que quando chegaram na Babilônia, tiveram os seus nomes trocados, Sadraque, Mesaque, Abednego, agora, assim foi chamado o nome deles lá, juntamente com Daniel, e eles resolveram não se contaminar comendo aquela comida. E eles resolveram não se contaminar. Agora veja bem, eles entraram como cativo, tinha a comida do palácio, tinha os manjares, provavelmente muita coisa boa por lá, mas nem tudo que é bom é saudável, nem tudo que é bonito é bom. E eles preferiram não participar daquele banquete.
E eles, irmãos, me chama muita atenção porque eles tiveram seus nomes trocados, foram para outro lugar, foram levados como cativo, mas eles permaneceram fiel. Eles permaneceram fiel, porque tiraram o nome, trocaram o nome, mas a sua identidade não conseguiram trocar, porque eles sabiam quem eles eram em Deus. E assim eles ficaram, eles não quiseram comer, e a Bíblia fala, acho muito interessante, que fala que ele pediu, Daniel conversou entre eles lá e conversou com o chefe da cozinha e pediu para que eles se alimentassem só de vegetais e de água. E Deus fez com que ele permitisse que assim fosse feito. E no prazo de 10 dias que eles tinham que se apresentar diante do rei, eles se alimentando de vegetais e de água, no prazo de 10 dias, eles foram até o rei. E quando chegou lá, eles estavam mais saudáveis, mais bonitos. E o rei, quando conversou com eles, o rei ficou impressionado, porque eles eram muito espertos, eles eram muito inteligentes. O rei fez perguntas de tudo, quanto coisa, sobre a ciência, sobre tudo, e eles conseguiram falar sobre tudo. Mas sabe quem dá sabedoria? Quem dá é Ele. Porque quando nós confiamos é Ele. Se não fosse por Ele, você acha que eu estava aqui? Eu não estava. Mas eu sei que é tudo Ele. Quando eu subi aqui, eu falei, antes de eu vir aqui, eu falei, Jesus, eu estudei, eu me preparei, eu busquei, não só para vir aqui. Porque a gente tem que buscar a presença de Deus, a gente tem que procurar conhecer Ele. Não é só para vir aqui, para subir no altar, para pregar, mas a gente tem que conhecer Ele. Mas mesmo estudando tudo, eu falei, Senhor, eu estou na Tua dependência. Senhor, eu estou na Tua dependência, porque se depender de mim não vai sair nada, não vai ter nada. Mas quando nós confiamos nele, quando nós é fiel, aí Ele nos honramos. E assim se foi, e eles ficaram lá servindo lá no palácio. E aí entra algo assim que o Espírito Santo falou muito comigo. E eles, quando eles estavam lá servindo, aí o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele ficou muito perturbado, ele queria saber o significado do sonho. Mas só que era algo impossível. Não tinha como ninguém saber, e ele chamou os astrólogos, os sábios, e porque ele queria saber, saber a interpretação desse sonho. E aí, Daniel, passando, provavelmente andando pelo palácio, ouviu a conversa sobre o sonho, porque o sonho, quando eles não conseguiram interpretar, ele ficou furioso, Nabucodonosor, ele ficou furioso, e ele deu um decreto de morte. No capítulo 2 vai nos contar que o rei ele ficou furioso, então ele decretou que matassem todos os sábios. E nessa inclusão estava Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E aí eu acho muito interessante, eu acho muito lindo, que aí quando ele escuta, aí Daniel vai à procura deles, fala assim dos seus companheiros, outras versões falam dos seus amigos, e conversa com eles e pede para eles, para Sadraque, Mesaque e Abednego, interceder, para eles orar, para que o Deus dos céus revelasse o sonho, e que eles não viessem ser mortos. Então você vê como que Deus é maravilhoso. E assim eu creio que eles fizeram, aí eles foram orar, eles foram buscar ao Senhor, porque eles confiavam. O fato deles estar na Babilônia não mudou a sua fé, não mudou a sua confiança, não mudou a sua convicção nele. E assim ele foi orar. E aí Deus revelou para ele o sonho. E aí eu quero ler um versículo aqui, o versículo 21 e o 22, que fala assim: e ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aqui nós vemos um Deus que
se revela nos bastidores. E o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso. Primeiro ele vai se revelar nos bastidores. Primeiro ele vai se revelar no oculto, depois ele se revela em público, depois ele se revela em grandes eventos. Porque primeiro a gente tem que buscar no secreto. Eu quero contar aqui um rápido testemunho aqui que aconteceu comigo há um tempo atrás. Há uns aninhos atrás eu queria muito comprar uma penteadeira e é coisa de mulher, eu acho lindo. E até hoje eu acho lindo. E eu queria comprar e na minha casa não tinha muito espaço e tinha um espaço assim no quarto. E eu queria comprar essa penteadeira, meu esposo está ali, ele vai lembrar. E eu comprei essa penteadeira. E eu montei ela, preparei, coloquei quadros, coloquei tudo lá. E eu deixei ela lá bem bonitinha lá. Mas quando eu entrava, chegou um tempo que quando eu entrava no quarto, eu não conseguia sentar. E um dia eu sentei e olhei no espelho. E dentro de mim o Espírito Santo falou, de dentro para fora. É de dentro para fora. E o Espírito Santo perguntou para mim se tinha como dividir. Não ser só uma penteadeira de embelezar isso aqui, mas que tivesse um espaço para ele. Que tivesse um espaço para ele. E eu dividi. Eu falei, sim, Senhor. E eu dividi o espaço. E eu coloquei, o Theo colocou o nicho, coloquei uns livros, coloquei as minhas bíblias. E eu comecei a fazer dali o meu altar. Porque nos bastidores, talvez se eu não estivesse lá nos bastidores da minha casa, eu não conseguiria vir aqui, eu não conseguiria estar aqui hoje. Eu não conseguiria estar aqui com minha família, com meu esposo na igreja. Mas é nos bastidores que Deus se revela, é nos bastidores que Deus se mostra. Não adianta eu querer passar direto dos bastidores e querer me apresentar em público. Não, porque o Senhor, Ele fala no secreto. E eu vou falar para você que mudou a minha vida. Porque quando eu entrava no meu quarto, hoje eu sinto prazer. Eu comecei até a fazer um devocional. Eu falei assim, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu sou fiel, então meu Instagram é crente, tudo, a minha casa, eu sou crente, eu vou servir, tudo vai ser para a glória do nome de Deus. Escuta aqui, o pastor Renato, ele fala assim, que o ano de 2026 vai ser diferente. Pastor, em dezembro, antes de eu ir para a Bahia, eu falei assim, Jesus, eu tenho muitas coisas materiais e muitas coisas que eu quero, mas a primeira coisa que eu quero mais da tua presença. Eu quero ser mais crente, eu quero ser mais fiel, eu quero ter mais fé, Espírito Santo. E aí Jesus falou muito comigo sobre o secreto, porque eles tinham um decreto de morte, mas eles estavam lá no secreto orando para que Deus revelasse. E Deus revela, porque aqui no versículo 21 e 22 fala que Ele é o dono do tempo. Ele se revela como Ele muda o tempo, as estações. Não sei como que você entrou aqui hoje, qual fase da sua vida você está vivendo, em qual estação você está vivendo. Mas eu quero falar para você que se você confiar nele, se você for fiel e se você começar a entrar nos bastidores com Ele, você vai ver, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar, porque bastidores é lugar de intimidade. Bastidores é lugar de secreto, mas é onde Deus revela o secreto, é onde Deus revela o escondido. E lá Deus revela muitas coisas. Às vezes eu estou triste, às vezes eu estou muito feliz como ser humano. E aí quando eu chego lá e eu começo a ler, Jesus fala tanto. Jesus fala tanto, eu falo, oh, Jesus, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua presença, Jesus. Às vezes eu sou ingrata, nós somos ingratas, Deus faz tanta coisa, Deus nos dá tanto livramento, e às vezes mesmo assim nós reclamamos, mas Deus, Ele quer se revelar para mim e para você no secreto, nos bastidores, onde ninguém vê. Onde ninguém vê, aí você está lá orando, você está lá buscando, e aí Ele se revela, é uma coisa boa, mas é bom demais, viu, irmãos? É bom demais quando a gente busca no secreto,
É muito bom quando a gente vem aqui, mas quando a gente busca no secreto, nos bastidores, quando a gente chega aqui é melhor ainda. Deus já falou com a gente já está pronto, já está com o coração aberto para receber. E Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E eu entendo que com eles foi assim. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam nos bastidores orando e Deus se revelando nos bastidores para ele. E eles tinham intimidade com Deus. Eles tinham intimidade. Quem tem intimidade é diferente. Deus se revela nos bastidores, mas Deus também se revela no fogo para dar livramento. Aleluia! E aí no capítulo 3, que é o tema dessa campanha, no capítulo 3, aí nós vamos ver quando o rei, ele quer levantar uma estátua de ouro, porque ele quer mostrar que o reino dele é poderoso, que o reino dele não vai cair, que não vai ter outros sucessores. Ele quer mostrar a grandeza, né? E assim ele faz, ele levanta aquela estátua de ouro. E quando ele levanta a estátua de ouro, ele convida todos os grandes prefeitos, governadores, todo aquele pessoal para poder estar no evento, para prestigiar aquela estátua. E aí tá os três lá, né, no meio da multidão, tá os três lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. E lembrando e voltando que quando Deus revelou o sonho para Daniel, que Daniel falou para o rei ele se prostrou e ele ficou de uma maneira que ele elevou os cargos deles. Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, eles não eram qualquer um, não. Eles administravam toda a província, eles tinham um cargo alto. Mas nem por isso ele negociou a sua fé. E aí quando o rei faz lá o evento e fala quando tocar lá os instrumentos, que é para todos se dobrarem. Ai, mas eu acho isso lindo. Deus é maravilhoso, porque que nós não venha se prostrar diante do mundo. Que eu e você, que nós ia influenciar com a palavra, influenciar Jesus na vida deles. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego nos chama muita atenção, porque eles se posicionam, eles têm fé, eles têm um relacionamento com Deus, um relacionamento no secreto. E aí quando toca, eles não se prostam. Eles não se prostam. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ele não se prostra, mas sabe por que ele não se prostra? Porque aí ele já vinha, no capítulo 1, conta a história deles, aí no capítulo 2 ele já tem intimidade com Deus, ele já tem contato com o Senhor nos bastidores, ele conhece o Deus que ele serve. E nós precisamos conhecer, nós precisamos confiar mais. Será que eu e você nós conhecemos de verdade? Às vezes qualquer coisinha, qualquer evento, a gente desanima e fala, Senhor, eu não sei, será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que não é? Não. Se nós conhecemos o Senhor e se nós confiamos nele, Ele nos honra. E assim se foi, e ele foi, e eles não se prostraram. Não se prostraram diante do rei. E aí no versículo 13, do capítulo 3 de Daniel, fala: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. E eles foram perante o rei, mas eles não se dobraram, eles não se prostraram. Mas eu vou falar para você, eles não se prostraram porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Precisamos conhecer o Senhor mais de perto. Mas para isso acontecer, precisamos descer, precisamos buscar.
Precisamos buscar mais aí. E ele não se prostra. Eu vou ler aqui o versículo 16, que fala: e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isso, não necessitamos de te responder. Uma resposta bem tranquila, né? Uma resposta assim, ele está bem confiante. Viu? Eu não preciso nem te responder. Não vou te dar nem satisfação, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não preciso falar nada. Eu sei que é o Deus que vai me livrar. Eu sei que é Ele. Eu conheço Ele, eu conheço a voz do meu Deus. Jesus já tinha livrado ele lá de um decreto de morte. O que é uma fornalha agora? E eu acho linda essa expressão deles aqui quando eles falam, porque é como se eles estivessem falando: a nossa decisão já foi tomada. A nossa decisão é essa. Não vamos negociar, porque nós não negociamos a nossa fé. Eu conheço quem é o Deus, o único Deus, o único e verdadeiro Deus. E eles não se prostraram. E aí no versículo 17 fala assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar nós, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Glória a Deus. Isso é para quem tem intimidade, né? Para quem tem intimidade, é para quem busca, né? Uma fornalha ardente lá. E ele sabendo que o rei poderia jogar. E aí o que eu acho também interessante, que me chama a atenção aqui, é que Deus não impediu. Se Ele quisesse, Ele tinha apagado o fogo, porque Ele é Deus, Ele tem um domínio sobre tudo. Mas Deus, Ele não impediu que eles fossem jogados lá, porque tem coisas que Deus não vai impedir, tem coisas que Deus vai permitir, mas é para que o nome dEle venha a ser glorificado. E aí a Bíblia vai dizendo que amarraram os seus pés, e Deus está vendo tudo. Amarraram os pés, jogaram, aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Mas o Senhor não impediu que eles fossem jogados. O Senhor não impediu, porque tem coisas na nossa vida que o Senhor vai permitir. Ele vai permitir, mas é para a honra e glória do nome dEle. É para que o nome dEle venha a ser glorificado. É para que todos possam ver nos bastidores. Lá no capítulo 2, Jesus se revelou nos bastidores. Jesus revelou o que estava oculto. Jesus revelou o que estava no secreto. Jesus revelou o sonho do rei para Daniel, através da oração deles, de Sadraque, Mesaque e Abednego, através da oração de Daniel deles junto. Jesus se revelou nos bastidores, mas agora Jesus se revela em um alto evento. Aleluia, Jesus se revela no alto evento, porque Jesus Ele é Deus, Ele sabe fazer tudo. Jesus, Ele faz tudo perfeito, tudo é perfeito. E amarraram e aqueceram e jogaram ele na fornalha ardente. Mas Jesus, Ele é maravilhoso. Quando Jesus, Ele quer livrar, quando Jesus, Ele quer dar livramento, quando Jesus, Ele quer honrar quem é fiel a Ele, porque a palavra dEle diz que Ele honra quem é fiel a Ele, quem busca Ele de toda sinceridade. E eles eram fiel. Eles eram fiel, eles não negociaram a sua fé. O fato dele estar na Babilônia não fizeram com que eles esquecessem o Deus que eles serviam. Que eu e você possamos lembrar de Deus sempre, quando estamos em qualquer outro lugar, não só na igreja. Que onde nós passarmos, que Deus venha refletir na nossa vida. Porque não é só sobre Claudinha aqui agora no microfone, pegando o microfone, falando de Jesus, mas é quando eu saio daqui. É quando eu saio daqui, se eu vou
permanecer fiel, se eu vou permanecer nos bastidores, se eu vou permanecer sendo fiel e confiando no Senhor. Porque é isso que Ele quer de nós. E se eu conheço Ele, se eu tenho intimidade com Ele, eu sei que Ele pode curar, eu sei que Ele pode dar livramentos, eu sei que para Ele não existe nada impossível que Ele não faça. E com eles foi permitiu que eles entrassem, porque assim seria maior ainda. E aí a falar que Nabucodonosor, ele se aproximou para olhar, ele viu, ele jogou 3, tinha 4. E ele se aproximou da porta da foto, se aproximou um pouco, e ele viu, e tinha um 4º homem diferente, que estava passeando na fornalha, que estava passeando junto, e estava passeando, e ele via e o fogo não queimava, e ele falava: como é isso, como assim? Eu aqueci a fornalha 7 vezes mais. Que Deus é esse? Esse é o Deus que livra os que confiam nele, os que são fiel a Ele. Porque muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor, muitas vezes nós entramos numa campanha com um propósito, mas nós precisamos confiar, irmãos. Nós precisamos confiar inteiramente. E às vezes a gente pede algo para o Senhor, às vezes está tão perto de acontecer, às vezes Deus está tão perto de fazer, e aí às vezes eu e você nós perdemos, porque às vezes nos deslizamos um pouquinho, paramos de confiar um pouquinho, e nós perdemos o que o Senhor tem para nós, para a nossa vida. E quando ele olhou na fornalha, ele viu que tinha 4 homens, e ele viu que um era diferente. E ele viu que um estava diferente, e eles passeavam para lá e para cá, eles passeavam no fogo. Mas como assim? Uma fornalha. Conta que no texto vai contar que os oficiais que jogaram ele, a quentura era tão grande que eles caíram e morreram. E aí Deus livra eles, e aí eles passeiam no fogo, e aí eles passeiam, e aí, como disse aqui, o pastor Fabiano já disse aqui, até na leitura oficial, nem um cheiro de queimado, nada queimado, porque quando Deus faz é por completo, quando Deus faz é perfeito, Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada. Eu não sei a forma que você entrou aqui, qual é o seu propósito, que você entrou aqui pedindo ao Senhor. Talvez você entrou pedindo uma resposta, talvez você fala assim: Jesus, eu não sei, eu estou vivendo uma fase de algo novo, eu estou vivendo uma fase difícil, Jesus, eu estou vivendo uma fase que eu preciso mais de Ti. Você entrou buscando por um milagre, por algo da parte de Deus. Mas eu quero falar para você que se você permanecer firme, Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele está pronto para fazer na minha vida, está pronto para fazer na sua vida. E só depende de mim, de você, buscar a Ele, se achegar a Ele e se render aos seus pés. Que nós possamos nos entregar, mas é nos entregar de verdade. Nos entregar para que Deus faça na nossa vida, para que Deus venha se manifestar na nossa vida. E aí no versículo 28, no capítulo 28, no versículo 28 do capítulo 3, que já foi lido, aí ele falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Fidelidade, confiança,
convicção. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço Ele. Que eu e você, que nós possamos ter. Que nós possamos confiar realmente no Senhor. Porque o Senhor, Ele está pronto para nos livrar. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha uma fornalha. E o seu? O que você entrou aqui pedindo hoje para Ele? Qual é a sua dificuldade? O que você entrou? Qual foi o seu propósito nessa campanha? O meu propósito, não só na campanha, mas no ano de 2026, eu já falei. Quero ser mais fiel ao Senhor. Quero ser mais crente. Quero confiar mais nele. Quero falar mais dele, porque ele merece. Às vezes nós falamos de tantas coisas, tantos assuntos, que não era nem para ser falado. Perdemos tempo com coisas que não deveríamos estar perdendo. Hoje à tarde eu fui em um lugar que eu queria ir, fazia tempo que eu queria ir. E eu falei, e eu chamei uma irmã, ela não está aqui agora, e a gente foi, eu falei, vamos lá. Eu vi ela, eu falei assim, vamos lá orar. Eu tenho vontade de ir lá. O pessoal chama o Vale. E nós somos, eu e ela. Mas quando eu cheguei lá, eu senti tanta presença de Deus, eu falei para ela. Como que Deus é maravilhoso. Como que Deus é perfeito. Eu falei, às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas. Com bobagens. Com coisas que não vai acrescentar em nada na nossa vida. E o quanto nesse tempo nós poderíamos estar buscando a presença de Deus, buscando algo que nos eleve mais perto de Deus, que nos achegue à presença de Deus. E quando eu cheguei lá, eu olhei, eu falei assim, Jesus, eu vi algo tão simples e tão gostoso. E eu orei, eu me prostrei diante do Senhor. E quando eu estava saindo ali daquele lugar, eu olhei assim, eu vi tudo simples, assim, muito simples. E antes de eu sair dali, Jesus, o Espírito Santo falou assim para mim, eu opero na simplicidade. É na simplicidade. Não adianta a gente querer enfeitar muita coisa, porque não precisa. Não precisa enfeitar muita coisa, porque a palavra de Deus, ela já nos ensina, ela já nos molda. Ela já nos ensina tudo, não precisa. Não precisa, e Deus, Ele trabalha na simplicidade. Quando você fala assim, Jesus, que seja menos de ti, Espírito Santo. Quando você vive na dependência dEle. Quando você entende que tudo que acontece na sua vida é tudo sobre Ele. Aqui não tem nada sobre Claudinha, mas tem o que Deus fez na vida de Claudinha. Porque não é sobre mim, mas é tudo sobre ele. Às vezes eu falo para a Sofia, eu falo algumas coisas, e ela fala assim, mãe, vê Deus em tudo. Não tem como não ver. É Deus, nós vê Deus em tudo, em todos os detalhes, cuidando da nossa vida. É tudo sobre Ele. Tudo que eu faço, é o que eu vivo. É tudo sobre Ele. E eu olhei para aquele lugar, eu vi assim, olhei assim, eu falei assim, Jesus, a natureza. Eu olhei assim, eu vi uns bancos, eu vi algo assim tão simples, mas eu senti tanto a presença de Deus. A presença de Deus é tão real. Às vezes a gente procura tanta coisa, procura enfeitar, tem que fazer isso para sentir a presença de Deus. E não. É você se entregar, é você abrir o seu coração. Porque Deus ele é simples. Jesus, Ele é simples. Ele veio para nos ensinar isso. E o horário já está indo. O horário já está indo, mas nesse momento eu quero convidar você. Eu quero convidar você. Você que quer, não sei qual a fase que você está passando, não sei como que você entrou aqui, como você entrou nessa noite,
Não sei o que você está pedindo para o Senhor. Mas eu quero te falar. Já foi falado aqui, estamos em uma campanha. Que Jesus, Ele não mudou. Jesus, Ele continua curando. Ele continua dando livramentos. Jesus, Ele continua fazendo. Porque Jesus é Deus. E Ele continua sendo Deus. E para Ele fazer na minha e na sua vida, só depende de mim e de você. Da forma como você vai abrir o coração para Ele. Não sei qual a fase da sua vida que você está passando. Não sei qual a estação. De repente você pode falar assim: eu quero me achegar mais perto dEle. Eu estou buscando por um milagre. Eu estou buscando Jesus por uma cura. Jesus, eu preciso de algo de Ti. Se você sentir, você vem à frente, que o pastor aqui vai orar por você. Ele vai estar orando por você. Bruna, vem louvar um louvor aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que nesse momento que você possa abrir o seu coração para Ele. Porque assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Jesus livrou eles porque eles confiavam no Senhor. Jesus livrou eles porque antes da fornalha, Ele passou pelos bastidores. E quem passa nos bastidores é diferente. A coisa é diferente. Quem passa por lá, só passa por lá quem tem intimidade. Aleluia. Precisamos buscar mais intimidade com Ele. Porque se você for fiel, se você buscar a Ele, se você não negociar a sua fé diante dos banquetes do mundo, diante de tudo que o mundo te oferece, e onde você chegar, você diz assim: eu sirvo ao Deus único e verdadeiro. Ele vai te honrar. Aleluia. E nesse momento que eu e você, que nós possamos abrir o nosso coração. Porque da mesma forma que eu entreguei aqui, o Espírito Santo falou muito comigo. Falou muito comigo. E que eu e você, que nós, independente da estação que estamos passando, para eles não foi fácil. Eles sair lá da sua terra, da sua cultura e para um lugar estranho, para um lugar estrangeiro diferente. Mas Deus mudou a fase, Deus foi mudando. Conforme eles iam confiando no Senhor e não negociava a sua fé, o Senhor, Ele ia mudando. E Ele é o Deus que dá livramento. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar. O pastor Fabiano vai orar. Mas tem irmãos aí na nave da igreja, irmão. Vem à frente. Jesus vai abençoar a sua vida. Vem à frente. Irmão, nós estamos aqui num propósito, irmão. O propósito nosso é ver Deus abençoar você, irmão. Não tem como Deus não fazer, porque nós estamos aqui em concordância. Nós estamos aqui, irmão, olha, nós estamos orando, nós estamos falando assim: Deus, o Senhor vai fazer. E Deus vai fazer. Isso. Irmão Rogério, venha, irmão Rogério. Isso, venha, irmã. Venha também com o seu esposo, venha. Venha. Irmão José, venha, irmão José. Venha com a sua esposa, venha. Venha aqui, Cristiane, venha. Vocês são, meu Deus do céu, vocês são pessoas amadas por Deus. Vem aqui, né, que abençoar vossas vidas. É o irmão Bruno que está ali, que estava aqui. Irmão Bruno, vem aqui, você está com a sua esposa, vem aqui à frente, irmão Bruno. Jesus ama a sua vida, irmão Bruno. Jesus vai te abençoar muito, irmão Bruno. O mar está fechado, mas Ele vai abrir esse mar para você passar. Jesus vai abrir esse mar. Jesus vai abrir esse mar. Jesus vai abrir esse mar. Nós vai orar aqui, a Bruna vai louvar, irmão, debaixo da unção. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisa grande aqui, pastor Fabiano. Queima no meu coração aqui que Deus vai fazer coisa grande aqui, irmão. Mas pode estender a mão com fé, porque Deus vai fazer. Pode ministrar. Pode você falar: mas eu vou ministrar aí. Ministra tudo que Deus mandar. Fala tudo que Deus mandar. Não vai cair uma palavra por terra. Deus vai cumprir cada palavra aqui nesse lugar. O senhor quer orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus agora, Senhor, a tua filha vai louvar o teu nome. E nós vamos impor as mãos, Senhor. O Senhor pode olhar do céu,
pode ver no nosso coração está tomado de fé, de confiança. Nós